Oi, gente, será que a riqueza de alguns beneficia todos nós? Pergunta polêmica. Palavrão, língua e texto feito de casa para casa com todo carinho faz essa análise de proposta de redação para você hoje. Roda a vinheta, gordo. Gente, não esquece, né? Persegue a gente, como diz o querido Shibata, aí em todas as redes, nesse momento que nós estamos refletindo sobre temas para continuar nossa construção de conhecimento de casa para casa. O palavrão continua sendo feito assim, com todo carinho e com toda a pesquisa necessária para você, viu? Eu trouxe hoje aqui uma proposta, gente, que foi solicitada em 2017 pela Unesp, que é uma daquelas universidades que solicita dissertações argumentativas e que não necessariamente são modelo Enem, ou seja, que não necessariamente tem uma proposta de intervenção, mas sim uma proposta de reflexão, de projeção, quem sabe, de análise relacionada ao tema solicitado. E olha, não é um tema novo e é um tema que parece vir à tona, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos num momento muito delicado, relacionado à saúde, a lideranças, à diplomacia no mundo, e aí a gente tem momento que relaciona também isso ao que acontece com a economia dos países, ao que acontece em relação ao aumento ou à diminuição das desigualdades, e aí como é que fica? Bom, a proposta que aparece aí, gente, toma como mote uma questão que é assim: a riqueza de alguns, de poucos, beneficia a todos nós ou a todos à volta dessas pessoas que são mais ricas? Como é que isso funciona? Eu dizia que essa discussão não é nova, gente, porque nós vamos encontrar isso lá em textos literários do Shakespeare, por exemplo, né, quando há essas reflexões, e a coletânea é muito importante para essa redação, viu? A gente vai ter aí uma menção, e aí eu quero deixar bem sugerido aqui para vocês, porque no momento ou no mundo contemporâneo é muito importante que a gente tenha noção de como trabalhar, de como entender essas possibilidades. A gente vai ter menção aí na coletânea, nos textos da coletânea, a pensamentos do Thomas Piketty, que é autor deste livro aqui chamado Capital, e também autor deste outro livro aqui, chamado A Economia da Desigualdade, tá? E também vai ter menção, justamente a questão que faz jus aí ao tema suscitado, a esse livro do Bauman, que começa com esse questionamento: a riqueza de poucos beneficia a todos nós? Bom, gente, sim, é o mesmo Bauman, aquele da modernidade líquida, do Nascidos em Tempos Líquidos, do Estranhos à Nossa Porta, que a gente repercute sempre que possível porque ele tem teorias que sintetizam muito bem e que são atualizáveis a diversas discussões no nosso mundo, né? E no mundo que a gente vai construindo também. Bem, o que acontece aí, pessoal, que é bem importante a gente salientar, é que o Thomas Piketty, ele fez muito sucesso, ou esse livro, O Capital, passou a fazer muito sucesso aí 2014, 2015, estava super assim recorrente aqui no Brasil a citação a esse livro dele, porque foi traduzido à época, né, para o português, então funcionou muito bem como uma ideia de explanar um pouquinho mais essas relações que existem entre, é uma relação sempre política e econômica entre governos, empresas e sociedade em geral, né? E assim, ele coloca em questão, gente, ele coloca em jogo aí duas teorias muito fortes. A teoria do Marx, por isso que ele dá nome O Capital para o livro dele, e a teoria do Simon Kuznets, que acontece, ou que diz o seguinte: o Marx dizia, ó, esse acúmulo de capital vai dar ruim, né? Porque ele vai enfatizar, aprofundar as desigualdades. Bom, o Kuznets já diz o seguinte, que isso leva à competitividade e ao desenvolvimento tecnológico. Claro, você está percebendo que eu estou citando aqui para você palavras-chave, gente, eu não estou detalhando essas teorias. Por isso, minha sugestão é que você dê uma busca por esses itens aí que eu estou chamando a atenção, que eu estou falando aqui como palavras-chave, até para ver trechos desses livros, dessas obras citadas nos textos de apoio, ou desses pensadores mobilizados nos textos de apoio, porque eles podem ajudar muitíssimo você a consolidar tanto a sua argumentação no texto escrito, quanto o seu pensamento em relação a como funciona a economia, ou a como funcionam as relações governo, sociedade, empresas, né? Para benefício coletivo e para benefício pessoal, benefício próprio, tá? Então,
ele coloca em questão esses dois pontos e ele está mais aliado, mais propenso a trabalhar com a hipótese ou com a ideia do Kuznets. Então, vai lá, daí vem esse trecho aí para a gente entender um pouquinho sobre como é que ele fundamenta o ponto de vista nesse sentido, o Piketty. Tá legal. Ele é um economista francês, gente, então vocês vão encontrar na biografia dele o quanto ele se mobiliza a pensar essas coisas, essas relações. Aí depois a gente tem o texto do Bauman, que é justamente tirado desse livro que eu mostrei a capa para vocês, da desigualdade, da ideia da, né, se a riqueza de alguns beneficia a todos. E aí o Bauman vai dizer que o problema é o seguinte, ele quer justamente desnudar esse argumento de que a riqueza de poucos, né, beneficia a todos, dizendo que, olha só, tem um trechinho aqui que eu vou citar para vocês, que esse argumento capitalista de que os países, para se desenvolver, precisam fazer com que os ricos fiquem mais ricos, não se consolida, ele diz, porque 10% dos mais ricos do mundo já têm 85% da riqueza. E daí ele vai começando a detalhar, ele usa números muito produtivamente, pessoal, para mostrar muitos percentuais, muitas ideias em torno da interpretação desses percentuais. E desses percentuais aplicados aos contextos em que eles aparecem, aplicados ao mundo, né, que eles dizem respeito. Bem, depois a gente vai ter um texto do Schwartzman aí, né, que é brasileiro, e daí vai aparecer essa ideia de dizer como é que funciona essa propensão à economia ou essa propensão a pensar que a desigualdade possa ser aprofundada por conta justamente dos mais ricos ficarem mais ricos ou de a gente permitir nos países que haja uma riqueza mais concentrada, né? E aí tem mais uma fala aqui do Bauman numa entrevista sobre a divulgação desse livro em 2015, tá? Quando ele foi lançado, que eu quero salientar aqui para vocês. Ele diz assim: a desigualdade social parece agora estar mais perto do que nunca de se transformar no primeiro moto perpétuo. Olha só, hein? Moto perpétuo da história, o qual os seres humanos, depois de inumeráveis tentativas fracassadas, afinal conseguiram inventar e pôr em movimento. Entre os novos processos, é o segundo que nos obriga a pensar na desigualdade social a partir de uma perspectiva nova. Quer dizer, pessoal, não dá para sair escrevendo, claro, um texto sobre esse tema assim, de maneira muito ampla e generalizante, né? É preciso, por isso que eu digo, dar essa chance, dar essa força de leitura para os textos de apoio, para os textos motivadores para o tema e também trazer mais repertório, mais compromisso com essa ideia, com esse pensamento que atualiza a discussão, né? Então tem gente que fica na dúvida também quando vai escrever um texto assim. Diz, prof, mas neste momento eu posso atualizar a discussão e trazer ideias sobre a situação que a gente está vivendo, o que pode repercutir para frente, aí, crise, oportunidade, tudo isso? Claro que sim, pode e deve, né? A proposta foi feita em 2017, muito antes de a gente ter a pandemia que está vivendo agora. No entanto, ela é atualizável, como eu disse a vocês, porque ela não surgiu agora, não é uma discussão de agora. E olha, gente, é bastante produtiva, é necessária sempre. Não dá para falar em século XXI sem falar em habilidades econômicas, né? Mas nessas habilidades econômicas individuais e coletivas, como é que funciona? Será que vai ter uma reinvenção da economia? Será que vai ter uma melhor distribuição de renda depois disso? Será que a redistribuição beneficia a todos? Será que esse enriquecimento é que beneficia, enriquecimento de poucos é que beneficia a todos? Eu deixo a proposta aí para você refletir, escrever e, se quiser, compartilha comigo para eu conversar com você sobre como você escreveu, como você se posicionou e como você trabalhou com seus argumentos, viu? Fica ligado, fica esperto, toda semana Palavrão, Língua e Texto aqui conversando com você sobre temas de redação e sobre temas de discussão de cidadania, tá? Um abraço caloroso, gente, virtual, mas caloroso, muita energia boa e saúde para todos vocês. Até logo, não esquece, curte, comenta, compartilha, conversa com a gente. Tchau, tchau!